A Babilônia não era apenas um lugar físico. Ela também simboliza a condição espiritual do homem que tenta encontrar a eternidade sem Deus, uma adoração que exclui a ideia da totalidade. Venha conferir os nossos livros sobre temas diversos já abordados aqui no canal, como ensinamentos metafísicos, a relação entre a mente e o universo, sabedoria universal e muito mais. Acesse a nossa página www.poderdoeusuperior.com e adquira já o seu. As escrituras fazem muitas referências à Babilônia. A Babilônia, também conhecida como Babel, é o nome de uma cidade antiga localizada no baixo do rio Eufrates, no sul da Mesopotâmia, nas proximidades do atual Iraque. Fundada por Nimrod, a Babilônia era conhecida por seu orgulho e pela sua rebeldia. O nome Babilônia é derivado da palavra arcadiana Babilu, que significa portão de Deus ou portão de Bel, e na Bíblia o nome aparece como Babel, que significa confusão. Embora às vezes a Babilônia seja retratada figurativamente como uma mulher, a Babilônia simboliza uma igreja, uma cidade ou uma nação. Uma cidade é uma agregação de pensamentos. A cidade da Babilônia significa a agregação dos estados de espíritos dos povos da terra, a mente das massas. Isso significa que a Babilônia não era apenas um lugar físico, mas ela também simboliza o estado mental do humano, o sistema mundano oposto a Deus. Uma nação é apenas uma coleção de indivíduos e, portanto, se um princípio uma vez se espalha de um indivíduo para outro, ele se espalha para toda a nação. Essa mulher foi rotulada como mistério, que é aquilo que denota não o misterioso, mas aquilo que pode se tornar conhecido apenas pela revelação divina de uma certa maneira e em um tempo específico, e somente por aqueles que são iluminados pelo Espírito. O místico Joseph Murphy afirma que a mente das massas ou a lei da média é o pensamento habitual de todos os homens e praticamente toda a raça humana está hipnotizada porque pensa o que alguém lhe disse para pensar. Porém, por trás das circunstâncias externas e visíveis, existem causas mentais e espirituais e uma condição, seja ela positiva ou negativa, nunca é a causa primária, e à medida que contemplamos a matéria como um poder em si mesmo, nos colocamos sob uma lei de limitação. A manifestação é o resultado da atividade interna da mente, já que nós não estamos lidando com condições, mas com leis mentais e espirituais.
A mente forma o núcleo das atrações que acabam por se consolidar como os fatos externos, e assim, o reino psíquico é, portanto, o reino das potencialidades infinitas. Segundo o místico Ernest Holmes, nós vivemos, nos movemos e existimos no que chamamos de mente infinita, e ela é também infinitamente criativa, receptiva, operativa, onipotente e onisciente. Essa mente nos pressiona por todos os lados, flui através de nós e se torna operativa por meio do nosso pensamento. A raça humana, ignorante das leis desta mente, faz mau uso e abusa do poder criativo do seu pensamento, trazendo sobre si aquilo que teme. A Babilônia governa as mentes dos homens por engano e ilusão, um sistema admirado e temido, isto é, adorado, por todos os que são enganados por ele. E essas ilusões mentais então criam sistemas físicos. Uma das marcas da Babilônia é a marca da feitiçaria, a marca do uso invertido dos poderes mentais e espirituais, e isso significa que a Babilônia se torna a habitação dos demônios ou a prisão do mal. Esse é o desenvolvimento que ocorre em cada indivíduo que se propõe a fazer um mau uso desse poder mental sobre outras pessoas, por exemplo, hipnotizando os outros para fazê-los comprar coisas absolutamente inúteis. Nenhum poder altera a lei da sua própria mente, mas um poder que conhece a lei da sua mente pode usá-la. Portanto, é essencial que você conheça a lei da sua própria mente e perceba a sua receptividade contínua à sugestão. A Babilônia é um sistema de caos mental e as suas vítimas são retratadas simbolicamente nas escrituras como águas agitadas por ondas e turbulência. Justaposto a esse mundo ou a essa mentalidade está a consciência crística ou a Nova Jerusalém. Esse outro mundo existe simultaneamente com a Babilônia e é descrito como um mar de vidro sem vento, ondas ou turbulência. A Jerusalém Celestial não é uma vila ou uma cidade neste ou naquele lugar, mas é o estado perfeito do homem, um poder afirmativo que destrói o uso negativo do poder oculto. A afirmação destrói a negação não atacando-a, mas unindo-se conscientemente com a fonte da vida. O poder da sugestão é um poder oculto, mas o poder que cria tudo o que existe é o poder oculto que está por trás de todas as coisas. A realização do princípio crístico coloca você em contato com o divino criativo, o primeiro espírito movente do universo, e percebendo isso como seu fato fundamental, ele é impresso continuamente em sua mente subconsciente, mesmo quando você não está pensando nisso. Esse relacionamento cada vez mais elevado e cada vez mais consciente da identidade recíproca, da vida recíproca com o poder universal, nos eleva acima de qualquer possibilidade de sermos tocados,
por qualquer tipo de sugestão maliciosa. A Torre de Babel é o símbolo para todos os sistemas governantes do homem, modelados após o protótipo da Babilônia. Em contraste, a Nova Jerusalém, ou Reino dos Céus, é uma pedra cúbica na qual o comprimento, a largura e a altura são iguais, pois virando-a para o lado que quiser, ela sempre serve ao seu grande propósito de impressionar a sugestão do amor divino, no qual se pode confiar plenamente. A confusão que resulta na violência é o resumo da iniquidade humana. A violência é o choque das vontades individuais não harmonizadas pelo reconhecimento de qualquer princípio unificador. A unidade do espírito da qual procede toda individualização é totalmente perdida de vista e cada um por si torna-se o princípio governante. Assim, a terra cheia de violência é a correspondência externa do estado mental interior da humanidade. As idolatrias babilônicas são uma negação do Espírito Divino, um poder adverso que os antediluvianos levantaram, algo que finalmente se tornou forte demais para eles controlarem, uma adoração que excluía a ideia da totalidade. Segundo o místico Thomas Troward, a lei cósmica da desintegração entra necessariamente em ação assim que um homem expulsa dele voluntariamente o reconhecimento do Espírito Universal em suas manifestações superiores, como o guardião e o guia, e ele o chama à ação em suas manifestações inferiores, como a força cósmica universal. Isso significa que nunca podemos nos livrar de Deus, pois nós mesmos somos manifestações do seu ser, e se não o quisermos como bem, seremos compelidos a aceitá-lo como mal. A realização plena da vida só é alcançada na unidade tríplice do corpo, da alma e do espírito, e não por sua dissociação. A verdadeira realidade está na interação harmoniosa dos três em um, e esta compreensão da unidade tríplice do homem é o primeiro passo para a emancipação final, porém nós estamos expostos a um perigo do tipo oposto, o de considerar o lado corpóreo da vida como tudo que existe, e isso é tipificado pela construção da Torre de Babel. Esta torre foi construída de tijolo, isto é, de uma substância que nada mais é do que argila, a mesma terra vermelha da qual Adão é formado, e é, portanto, exatamente o oposto da Jerusalém celestial, que é construída de ouro e pedras preciosas. Um edifício significa naturalmente uma habitação, e a construção da Torre de Babel para escapar das águas de um dilúvio é aquela reação contra o elemento psíquico que nega totalmente as coisas espirituais e faz do corpo e do seu ambiente físico a única morada do homem. Se as nossas ideias da realidade incluem nada mais do que a infinidade de causas secundárias que aparecem no mundo material,
Não há unidade central em torno da qual elas possam ser agrupadas e, consequentemente, temos apenas uma multidão de opiniões conflitantes baseadas nos aspectos em constante mudança do mundo das aparências. Você deve perceber a presença divina em si mesmo, que é o Filho de Deus manifestado em você, o ideal divino, ou seja, o princípio divino da personalidade falando dentro de você, e cada um que reconhece isso é um verdadeiro israelita. Israel como nação, em seu mais alto significado, simboliza a consciência espiritual. O nome de Israel é composto de 3 sílabas, cada uma das quais carrega um grande significado. A primeira sílaba Is é a de um princípio espiritual feminino que se manifesta na individualidade, ou seja, a alma, ou o elemento formativo, e é, portanto, indicativo de tudo o que queremos dizer quando falamos do lado psíquico da natureza. A segunda sílaba Ra indica a vida física ao invés da vida psíquica e, em geral, Ra representa o poder doador da vida universal como distinto da sua manifestação na individualidade particular. Ra simboliza o Sol, o aspecto masculino, a mente consciente, enquanto Is é simbolizado pela Lua, o aspecto feminino, a mente subconsciente. A terceira sílaba, El, tem o significado do ser universal, o princípio sem nome que inclui em si os elementos masculinos e feminino, tanto físico quanto psíquico, e é maior do que eles, já que dá origem a eles. É o princípio supremo antes de passar para qualquer modo diferenciado. Embora existam 3 modos, há apenas uma vida, e é somente na combinação de todos os 3 elementos que a verdadeira realidade pode ser encontrada. Portanto, o homem instruído no reino dos céus combina o reconhecimento tríplice de si mesmo e de Deus. A única salvação está em reconhecer o Espírito Divino como a única fonte de poder e em considerar cada ação, seja de pensamento, palavra ou ação, como sendo em sua forma e em medida um ato de adoração divina. O que precisa ser cultivado é a atitude mental habitual que nos leva a ver Deus em todas as coisas, e é isso o fundamento da vida espiritual consciente. Cada um deve buscar a união consciente com o Espírito Divino Criador, a primeira causa, aquilo que é o ponto de partida de todas as coisas, seja no universo ou em você mesmo como indivíduo. O Espírito Divino é um poder vivo presente que pode e deve ser usado no dia a dia, o ponto de partida que está sempre presente. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e está sempre trabalhando em você se você o reconhecer, já que você é o mundo e o universo em miniatura. O reino dos céus, o reino dos princípios eternos, está dentro de nós e, portanto, tudo que descobrimos ali é o que nós mesmos somos.
Obrigada por assistir, muita paz, muita luz e até o próximo vídeo.